Então, começando a gravação aqui com a Regiane Bonanho. Regiane, quero te agradecer, né, por ter aceito o convite para bater um papo na aula aqui com os meus alunos e trocar um pouco né, trazer um pouco da sua experiência para o ambiente universitário, tão, às vezes tão carente de uma referência, um case, uma história tão dinâmica como é a sua. Então, obrigado por ter aceito aí o nosso conversar com a gente sobre a sua experiência, um pouco da sua visão desse mercado. Obrigada, professor Anderson. É uma honra mesmo conversar um pouco com vocês, trocar essa experiência, essas informações. Conte sempre comigo. É um prazer sempre te reencontrar, ainda aqui, né, como eu ia dizer agora, em situações tão adversas, né? A gente já teve outras oportunidades presencialmente, nós estamos aí nesse momento de pandemia, fazendo das maneiras que são possíveis, usando as videoconferências. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente remotamente colaborando. E a Regiane, hoje, ela é gerente de comunicação e marketing do Comitê Brasileiro de Clubes, né? E é um pouco dessa experiência que a Regiane traz hoje como gerente no Comitê Brasileiro de Clube, mas já trabalhou no Pinheiro, já trabalhou em várias outras empresas, também tem uma experiência muito legal como professora, então tem uma sensibilidade aí didática para ajudar a gente nessa conversa. Eu acho que, Regina, a gente podia começar um pouquinho até por aí, né? Eu tenho certeza que ao longo da sua carreira você passou por vários perfis dentro desse mundo que a gente pode chamar de comunicação corporativa ou empresarial, as conexões desse mundo, uma ponta com assessoria de imprensa, outra ponta com marketing. Como que você vê esse cenário hoje? E aí, conforme você for falando, eu vou pedindo algumas referências da sua própria experiência. Mas para a gente começar, né, porque eu acho que talvez os alunos tenham muita dificuldade ainda de entender a complexidade do mercado hoje. Como que está esse universo? Como a sua carreira foi te levando a ser hoje uma gerente de uma atuação que não é só comunicação, mas conecta com marketing também. E nesse processo você passou por várias outras funções que conectam esse universo de uma maneira mais ampla. Vamos lá. Então, penso, hoje o cenário é muito diferente do cenário de quando a gente começou há mais de 20 anos. Uhum. Então, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco, fazer um paralelo do cenário, do início, do que me levou à comunicação também e hoje o que eu vejo a comunicação. Se eu entrasse hoje na universidade e perguntasse, né, o que eu iria atuar, hoje eu permaneceria na comunicação organizacional. Fiz Uhum. jornalismo, o jornalismo era comunicação social e jornalismo, e depois fiz outros cursos que eu vou contar para vocês, mas hoje eu permaneço na comunicação organizacional, hoje eu abrangendo mais o marketing, porque penso que o cenário hoje ele é muito mais amplo, não que não tenha sido anteriormente, mas cada vez mais você encontra oportunidades e você estando atento, você vai conseguir esse contraponto, você vai assimilar muito, mas você vai se doar também muito mais. Então, hoje a comunicação você utiliza de multiplataformas, ela é 360 e você consegue observar de forma mais ampla, mesmo você tendo jobs específicos. Hoje eu Uhum. tenho funcionários com jobs específicos, mas eu faço questão que eles possam transitar em diversas frentes para que eles entendam, e todo mundo pode e deve entender que o nosso olhar tem que ser amplo e vai ser muito mais eficiente nesse sentido. Legal. Tem várias, né, pistas que você já deixou aí para a gente continuar a conversa. Vou pegar uma mais cronológica, depois a gente volta em algumas coisas que você acabou de falar também. Você já tinha dito, né, agora há pouco, de que se você voltasse a pensar em carreira, em começar de novo, você seguiria nesse caminho. O que te levou, naquele momento das suas escolhas, quando você era estudante, de jornalismo, e é interessante isso, porque o pessoal de jornalismo, se a gente pegar esse horizonte aí de 2 décadas, a gente vai ver muito preconceito com a área do que a gente chamava naquela época de assessoria de imprensa, né? Então você teve uma sensibilidade de perceber aí um mercado em ascensão e que hoje é uma das referências para quem trabalha com comunicação. O que te levou naquele momento a escolher esse universo já? Tão pioneira, né? Você foi pioneira nesse sentido. Eu penso que sim. E há mais de 20 anos, a gente pensando, 20 e poucos anos, eu não tinha o acesso a tanta informação. Hoje, um estudante
consegue entender, pesquisar mais se é realmente a área que ele busca, tem depoimentos, consegue obter essas informações. Antes, não. Então, era mais uma intuição que realmente eu gosto do jornalismo, entendo ele como um jornalismo impresso ou como TV, não, ainda não tinha a internet que temos hoje, então era muito, as informações eram rasas, a não ser que a gente conseguisse informações mais acadêmicas em bibliotecas, em livros específicos, e esse foi um dos caminhos. Então, entrando na universidade, talvez com um sonho, né? Às vezes, não, realmente eu quero TV, rádio, entendo isso. Fui visitar muitas TVs e rádios, e ainda, eventualmente, a gente tem essa oportunidade de conhecer, mas você vai entendendo, logo no primeiro, segundo ano de universidade, talvez vocês também tenham tido essa oportunidade também de conhecer quanto era ampla a comunicação já naquela época. Então, eu pude entender que a comunicação corporativa em uma organização, ela é tão rica quanto em um veículo, que era um dos veículos que as pessoas mais almejavam em trabalhar. Então, eu comecei no estágio no Senac, era um estágio em assessoria de imprensa, era, na verdade, para ajudar uma pessoa que trabalhava na assessoria de imprensa e desenvolver um trabalho muito pontual, específico, que normalmente os estagiários na época faziam. No meu caso, era enviar releases. Então, era enviar release por fax, que assim, as pessoas podem nem conhecer. Era um aparelho que mandava o release impresso, saía como se fosse uma cópia para o outro lado, para as pessoas interessadas por jornalistas. Então, jornalistas nas redações recebiam aqueles papéis e, com sorte, né, você ainda fazia o follow, o famoso follow, e conseguia emplacar algumas notas, notícias. Era mais ou menos esse papel. Então, eu poderia entender que era um trabalho, não era um trabalho tão empolgante assim, mandar fax, mas aos poucos eu tive a oportunidade de conhecer o que acontecia antes dele se formar, antes do release, na captação das informações, como que a gente conseguia assimilar essas informações. No Senac era uma unidade de beleza e moda e beleza. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer muitas celebridades da época, né, autoridades no segmento e até fora de dentro do país e fora, que já era considerado fora um curso de beleza, era um curso universitário nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, pude assimilar esse conteúdo e eles tinham uma prestação de serviços à sociedade também interessante, às comunidades. Isso foi me interessando. Como a comunicação, além de você conseguir a notícia, à medida que você consegue uma notícia, você pode beneficiar muitas pessoas. A partir daí já começou a me encantar bastante. O Senac foi sua experiência de estágio. Qual foi seu primeiro trabalho como assessora já depois de formada, no início de carreira, vamos dizer assim? Olha, passei por algumas agências de comunicação e até chegar ao Esporte Clube Pinheiros, algumas multinacionais, mas não era exatamente em multinacional, em outros lugares, somente como assessora de imprensa. Mas em agência, sim, em algumas agências. Aí eu pude também identificar a diferença, né? Você atuar num universo corporativo, você dentro de uma instituição, de uma entidade, e também numa assessoria, que também são universos totalmente distintos. Você com foco mergulhando em resultado tão estratégico quanto os relatórios que você está apresentando também para o seu cliente, para que ele entenda a prestação de serviço como um todo, e não somente a entrega, e que a entrega é fundamental. Mas eu penso que as duas frentes são importantes, tanto na instituição, como numa organização, como na assessoria, numa agência mesmo. Legal. Mas na agência, eu diria que o foco é intenso no resultado e talvez, pelo menos na minha vivência, eu não consegui ter tanto tempo para você se planeja, você tem estratégia, mas você não consegue uma abrangência
maior. Você tem um Entendi, foco perfeito. específico na notícia, em Aham. emplacar a mensagem, a notícia, a marca. Quando a gente se conheceu, né, você trabalhava no Pinheiros. Esse momento, a minha ideia é entender um pouco quando dá essa mudada na sua vida, quer dizer, você deixa de pensar somente como, que eu entendo que talvez isso seja uma das ferramentas que você trabalhe hoje, depois você vai poder me explicar se é assim que funciona, mas quando a gente pensa, você começou mais como assessora de imprensa, em algum momento foi tendo um ponto de virada para algo maior. Foi no Pinheiros? Como que foi o seu trabalho nesse período? É nesse momento que você já abre um pouco para uma visão mais ampla de comunicação? Ou lá você ainda era mais assessoria de imprensa na área de esporte? Como que era? Como foi essa fase? Então, no Esporte Clube Pinheiros foi, sim, um tempo determinante para eu entender Uhum, e usufruir mais dessa oportunidade, como antes mais como assessora, depois assumindo a coordenação de um departamento de comunicação, de eventos e tendo até alguns uma plataforma de gestão maior, uhum, desde de uma parte até burocrática, de treinamento, então o escopo aumentou, foi ali que o perfeito. escopo aumentou. Mas no Esporte Clube Pinheiros, que eu tive, sim, iniciando como, era coordenadora de relações com a mídia, o cargo. Então. Então, eu já não aceitei, assim, eu pude negociar algumas coisas, eu não queria, já não aceitava que fosse assessoria de imprensa, isso já há mais de 10 anos. Aham, Então, eu já entendia que o assessor não pode se limitar, né, à questão de você gerar sugestões de pauta, e uhum, sim que você mantenha esse relacionamento, essa prestação, sim, de apoio, de serviço, entender o que a redação quer, uhum, entender também o que o profissional ali da linha de frente. Eu lembro que eu tinha alguns colegas profissionais da comunicação que eram alguns estagiários de alguns uhum, jornais menores e que buscavam, tinha uma demanda específica e eu tinha todo cuidado em atendê-los. Eles eram tão importantes quanto as emissoras de primeira linha, de uhum, mais perfeito. famosas. Então, e hoje eles estão nas emissoras mais famosas, né? E Uhum, hoje eu mantenho esse relacionamento com eles e eles têm esse reconhecimento. Então, é uhum, esse relacionamento que a gente busca, legal. entender qual é a pauta que ele precisa, e mais, não só o que o jornalista, o colega, o estagiário precisa, um profissional lá da linha de frente da redação precisa, e sim também o que a sociedade precisa. Perfeito. Então, todo tempo, mesmo o assessor, ou principalmente o assessor, ou o profissional de comunicação, seja o nome que ele, o gestor de comunicação, ele precisa entender que tipo de prestação de serviços com dentro do seu negócio que você pode ofertar para a sociedade, para a Uhum, comunidade. Penso que esse seja um mote do profissional, assim como o perfeito. médico assina, ele deve e prestar serviços para a sociedade, indistintamente, o profissional de comunicação deveria e tem essa obrigação de prestar um serviço real, ético, verdadeiro, que seja coerente Aham. com a entrega da sua organização, com a entrega que a sociedade precisa e há de conciliar com o que o seu colega lá da redação também precisa. E eu acho que quando a gente já olha a partir do Pinheiros, mas realidade que depois vai se disseminar de uma maneira mais ampla, quer dizer, percebendo às vezes que há muitos outros públicos também, né? Quando você pensa um clube, você tem um associado, tem um atleta, quando você já vai para uma empresa hoje, às vezes ela já fala diretamente, quer dizer, o cenário mudou muito. Quando a gente pensa a mídia tradicional, que você tinha que passar pelo jornalista para chegar no público, hoje você tem N outras ferramentas para chegar no seu público de É, relacionamento, sem necessariamente. Quer dizer, o jornalista é estratégico, né? O jornalista em redação, mas não somente, né? Daí eu acho que surge o que você no início falou de pensar várias frentes de trabalho de comunicação ao mesmo tempo, que eu acho que talvez seja um pouco do seu cenário de trabalho hoje, não sei se é isso. é. Então, é verdade, assim, você falando do Esporte Clube Pinheiros, eu me lembrei da minha trajetória, voltando para a minha trajetória lá, que eu Uhum. pude entender, por exemplo, acompanhar a formação de atletas, que hoje também voltei para a formação de atletas do César Cielo. Eu Aham. conheci
né, ele como um atleta em formação, Uhum. muito jovem ainda, bem antes da medalha olímpica. E acompanhei ele na conquista da medalha olímpica lá no Esporte Clube Pinheiros, recebendo o atleta. Fomos eu e o presidente do clube recebê-lo no aeroporto com a família dele e já abraçá-lo para uma coletiva de imprensa no próprio aeroporto. Depois pensar já, aí que já vem a estratégia de pensar já desde como ele iria chegar até o Pinheiros. Então fomos nós que contratamos, por exemplo, o carro do Corpo de Bombeiros para que ele Uhum. chegasse lá e já atendendo a comunidade e atendendo depois os jornalistas na sequência, pensando em toda uma logística, na estratégia de como atender todos da melhor forma possível, né? E Legal. foi realmente uma das coletivas maiores que foram desenvolvidas lá no Pinheiros. Eram feitas na época, como eles são formadores de atletas olímpicos, paralímpicos também em alguns Uhum. casos, e, era na época dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Olímpicos, passei por todos esses ciclos, Uhum. então foram várias coletivas de imprensa para tentar fazer essa entrega. E é o que você falou, na época, assim, já tinha algumas mídias, já tinha algumas coisas, tinha o Facebook, mas ainda não eram tão presentes e tão uma multiplataforma como hoje, né? E tão acessível. Então, hoje, naquela época, os atletas estavam mais. Nós acolhíamos mais os atletas e a imprensa. Hoje, todo mundo pode ser um jornalista, do próprio atleta. Hoje, por exemplo, eu passei também pela formação do Arthur Nori, desde Uhum. aquela época. Ele era criança lá. E o Arthur Nori hoje é um formador de opinião, hoje ele é um Isso. influencer. É o que eu ia dizer, ele Então, faz um trabalho muito legal, eu sigo o trabalho dele e acho incrível como ele comunica muito bem, quer dizer, ele entendeu o papel dele como atleta nesse mundo de redes sociais. É sempre um exemplo citado por muitas pessoas, legal você ter resgatado, né? exatamente. Então, hoje o atleta também precisa ser treinado, né? Não só Uhum. pelo profissional de comunicação, hoje ele precisa ter um, um conhecimento ampliado. Claro que alguns já têm algumas empresas que Uhum. o auxiliam, que possam assessorá-lo para alimentar os conteúdos nas plataformas, das mídias sociais, mas é importante que eles tenham. Hoje, por exemplo, o César Cielo é um palestrante e É hoje ele verdade. domina muito bem. Hoje o André Heller, né, ele Uhum. além de ex-atleta, medalhista olímpico, também ele é um gestor da área de esportes, além de técnico, e um ótimo comunicador. Hoje a gente contrata o André Heller para que ele possa ser um mestre de cerimônia. Então, hoje os atletas, Perfeito. além deles estarem alimentando, enfim, o Legal. próprio Arthur Nori, ele é o atleta, ele é o personagem, ele é um influencer e ele responde também à imprensa. Claro que ele tem hoje algumas pessoas para assessorá-lo, mas penso Perfeito. que o profissional de comunicação precisa estar atento a tudo isso. O assessor de imprensa, ele é assessor, ele é assessor da imprensa, ele é assessor de mídia, ele é assessor da sua organização e ele tem esse escopo cada vez mais ampliado. Legal. E eu imagino que essa sua experiência no Pinheiros, né, tenha contribuído muito na sua formação e e no seu momento atual, trabalhando no Comitê Brasileiro de Clubes. Me fala um pouquinho de como é o seu trabalho. Pelo que eu estou sabendo, é uma atuação nova, um desafio novo. Acho que você começou esse ano, né? E como que é a sua rotina? Qual é a sua grande missão nesse novo desafio que você assumiu aí no comitê, que acaba englobando o Pinheiros? Por isso que eu fiz esse link, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu momento atual e como é o seu trabalho de comunicação dentro desse contexto. Certo? Então, no Comitê Brasileiro de Clubes, ele tem um foco bem específico na formação de atletas Uhum. olímpicos e paralímpicos. E ele apoia clubes, são quase 150 clubes, mas, enfim, o trabalho na comunicação e no marketing, e agora nas mídias sociais, ele tem ele é bem amplo. Eu tenho uma equipe enxuta, como a maioria
das organizações, das empresas, mas estamos estruturando essa equipe. Devem compor 4 analistas, tinha antes um coordenador, mas a gente deve ficar nessa espécie de 4 analistas, um gestor, para alimentar plataformas, todas as mídias sociais, o site, os boletins informativos, as newsletters, que são novas agora, lançamos as newsletters, o Instagram, que eles não tinham, também o Instagram foi lançado há um mês e já está com resultados importantes. E ações, você tem ações de marketing, ações de ativação e ações de alguns eventos, palestras, seminários, fóruns. Mais o endomarketing, ou seja, ele está muito e a assessoria de imprensa, claro, né? E a assessoria de imprensa. E hoje os profissionais que atuam com a gente estão já com alguns jobs definidos, mas é o que eu falei no começo, faço questão que todos atuem em todas as áreas para que possam acrescentar, mesmo porque na comunicação, se a gente não tiver essa visão ampliada, ela pode ser prejudicada. E mais que isso, digo, em todo tempo, a gente tem que estar muito antenado, não só nas plataformas, nas novas mídias, nas novas plataformas, nos novos recursos, nos novos conteúdos, e que porque mesmo que você faça um plano de comunicação, um plano de marketing estruturado, ele precisa constantemente ser atualizado. Por exemplo, criamos um plano de comunicação no começo do ano, com a ocorrência da crise, em decorrência da Covid-19, todo o plano foi impactado. É verdade. Todo o plano sofreu um impacto e estamos trazendo novas soluções. Então, esse é o desafio. Agora, o desafio é trazer novas plataformas, novas soluções para todos esses públicos, esses stakeholders envolvidos, né, nesse processo 360. Perfeito. E eu acho que você está aí inserido num projeto muito interessante, numa área que eu acho que é a que mais sofre com o isolamento necessário para a pandemia, né? Que é a área de entretenimento e esporte. Ela foi atingida muito de frente e a gente nem sabe quando as coisas voltaram a uma normalidade. Então, quer dizer, quando você fala que teve que repensar o plano, eu acho que faz um sentido, né? Porque quando a gente vê que os campeonatos todos, os eventos todos, né? Todos tiveram que ser parados. Nesse processo aí, até pegando esse gancho, né? Nesse momento, nesse processo de adaptação que foi necessário por causa da pandemia, tem alguma estratégia que vocês criaram que seria legal da gente destacar, assim, que mostra também uma certa necessidade de, não sei se improvisar é a palavra certa, mas se adaptar, de buscar soluções em situações extremas? Como que vocês estão atuando na parte de comunicação nesse contexto? É verdade. Eu venho conversando com vários colegas da área, do segmento, como a gente cria e a gente observa, lê alguns cases dentro do Brasil e fora. Então, pensamos em criar, por exemplo, todo mundo acabou criando o treino em casa. Então, a gente também não foi diferente. Investimos no treino em casa. Investimos também em alguns contatos diretos com os atletas, contato para que eles possam conversar com a gente também pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eles possam contribuir, interagir, fazer esse engajamento cada vez maior. Mas ainda assim a gente pensa, tem um gap aí, a gente precisa assumir. Então, alguns lá fora e aqui a gente no futebol já tem alguns investimentos na área de games, mas a gente pensou um pouco nisso, então ainda as coisas estão ainda sendo estruturadas. Mas penso que essa história do treino em casa foi um bom gancho para eles estão contribuindo bem, gostam. O relacionamento com os atletas é importante porque no Comitê Brasileiro de Clubes eles desenvolvem também um campeonato que é o Campeonato Brasileiro Interclubes, que reúne diversos jovens atletas e promessas olímpicas, alguns já estavam até com índices olímpicos, e que alguns são embaixadores, que tem essa frente de embaixadores
já do CBC, e eles representam eventualmente o clube, e agora vamos lançar também as lives. Então, já tem um plano, foi estruturado, um plano aprovado, para que possamos começar com algumas lives com alguns temas específicos, apesar de muitas pessoas já falam, nossa, mas tem muitas lives já, de vários temas, então também é um desafio, você está concorrendo com vários assuntos e temas dentro do seu próprio segmento, então, com os atletas, eu vou concorrer com vários outros atletas, com vários outros conteúdos, então tem que ser um conteúdo muito atrativo, que prende a atenção do nosso público. E tem também o nosso público que não são exatamente os atletas, são gestores do segmento clubístico e do segmento de formação de atletas, que a gente possa conversar também mais com eles, com um conteúdo seguro, estratégico, que não fuja muito, né, do centro do segmento. Legal. Daria para a gente ficar falando horas, mas como nós temos uma limitação aqui, eu vou aproveitar e vou colocar uma última questão, já fundindo duas, que eu gostaria que você abordasse. Na sua experiência profissional também, você já foi professor universitário algumas vezes, né? Tem aí uma experiência didática. Então, eu gostaria, Regiane, que se você pudesse, falando um pouquinho, pensando, porque muitas pessoas que vão ver esse vídeo são, né, estudantes que talvez gostariam de trabalhar nessa área, envolvendo assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, comunicação corporativa, várias frentes que você está falando. E é uma área, inclusive, que gera muita oportunidade de estágio, né, para quem está estudando. Eu queria que você pudesse deixar como uma fala final um pouco de dicas que você deixaria, como o que um jovem interessado na área deveria fazer para trilhar um caminho tão legal quanto o seu, assim. Que dicas você deixa para eles? Então, bom, antes de terminar, ia falar que, como se a gente tiver um tempinho, só agradecer, eu agradeço mesmo. Não, por todos favor, os meus temos ainda alguns professores minutos. das universidades, né, que eu já passei, né, só porque foram professores importantes, né, como o Lanzoni, eu tive ele como um historiador, o Flávio Prado, que é um ícone do jornalismo esportivo também, a Margarida Kunsch, ela foi diretora da ECA, né, com Relações Públicas, então tudo isso a gente guarda e vocês também possivelmente vão guardar, né, situações e conteúdos importantes desses professores que você vai levar, sim, para toda a sua carreira profissional. Agora, com relação às dicas, eu separei até, assim, algumas que a gente possa falar, são várias, né? Então, eu diria para vocês, conheça, sim, as melhores e diferentes práticas do segmento, porque hoje a gente tem, sim, muita informação, mas você pode identificar algumas práticas, o que funciona, às vezes o que funciona, você fala, nossa, tem uma prática incrível na Europa, maravilhosa, mas provavelmente não vai funcionar na nossa realidade. Então, conheça as melhores situações, práticas, acho que os professores trazem isso, até nessas conversas, seleciona muito conteúdo, mas tem que selecionar isso, o que realmente é bom, o que é prático para a gente. Então, buscar, sim, realizar contatos, mas a gente fala, network, contatos, mas, gente, são contatos, é relacionamento humano mesmo. Entender o que cada um precisa, a gente precisa humanizar as relações. Então, a gente vê, por mais plataformas que tenham, mais recursos, mais mídias sociais, isso é o que eu falava para os meus alunos já antes, falo também para a nossa equipe, porque mesmo internamente, às vezes você está numa organização, é tão importante, muitas vezes, você ter essa empatia. E esses skills de relacionamento também, o relacionamento interpessoal, porque por mais competências que você tenha, competências técnicas, de mercado, que você fale vários idiomas, que você tenha a melhor formação, ainda assim, o que a gente vê no mercado, o que está faltando são os skills, as competências de relacionamento. Então, as práticas de relacionamento interpessoal humanizado ainda é o mais importante. Preste, sim, auxílio e apoio a todos que você encontrar nessa sua trajetória profissional. Como eu falei para vocês, eu entendi ali a expectativa do estagiário que estava num jornal muito pequeno. E hoje
eles têm um feedback importante comigo, a gente tem um canal direto de comunicação, porque eles sabem que eu respeitei toda a trajetória deles. E a gente, a história de falar que o mundo é pequeno, é mesmo, gente. Verdade. Reconhecer os profissionais sempre, porque essa trajetória, esse mundo realmente dá muitas voltas e é muito gratificante esse contato. Você não vai fazer isso só porque é eticamente, né, correto, é porque realmente deveria ser algo mais presente no nosso dia a dia. E, claro, sempre ético, transparente, mesmo que você tenha que jogar. A gente, muitas vezes, você tem que jogar com as palavras, jogar com algumas questões, você vai fazer algo que não é exatamente o que condiz com o que você acredita especificamente, mas mesmo assim dá para você ser sempre ético, correto, verdadeiro, transparente e disponível para as pessoas e para mesmo não só para a mídia, para o seu público interno, que nas organizações, muitas vezes o nosso público interno é muito mais, tem muita mais demanda do que o nosso trabalho que é visível, né? Então, realmente, esse público interno é fundamental. Né? Sendo E um treino com facilitador isso. mesmo de comunicação, né? Fazendo a É. comunicação acontecer. Desculpa, eu acho que você ia terminar o raciocínio, desculpa. Não, eu acho que era isso, ficar muito atento às novidades, e penso que fez diferença, o que faz diferença até hoje é a você estar atento, porque se já mudou muito, se eu parasse lá no tempo do fax, então hoje eu preciso estar atenta às novas, às mídias sociais e tudo que surge, não só disso, mesmo de plataforma, de recursos da comunicação, que a gente pode utilizar até hoje, sim, algumas plataformas, até para gestão e distribuição de revistas, mas se você não criar algo específico, humanizado, mesmo utilizando todas as plataformas possíveis, por mais tecnologia e recursos que tenhamos, se você não colocar a sua prática, suas estratégias ali funcionando de forma muito possivelmente personalizada para cada segmento, para cada público, seus stakeholders, que você seja cada vez mais próximo. E a dica seria central para fechar, é ser empático mesmo com as situações, com as demandas e com a sociedade, que eu acho que é o nosso mote, ser útil, sim, para a sociedade, independente da instituição, independentemente da instituição que você esteja representando. Maravilha, maravilha. Regiane, é sempre um prazer te ouvir, né, com tanta experiência, com tantas histórias legais e conectando com o esporte, que é um assunto que particularmente me interessa. Então sempre o papo é sempre muito rápido, dinâmico e foi muito legal. Espero que seja o primeiro de muitos, que a gente consiga aí, nesse seu novo desafio, fazer outras parcerias e se falar e se ajudar nessa diálogo com a universidade, o mercado, com entidades de relevância como é o seu trabalho atual. Desejo muito sucesso para você, inclusive, nessa fase, tá? Então, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço pela Possamos falar oportunidade. mais sobre o esporte, que realmente a gente é um escopo e vai render muito mais Com temas certeza. e sucesso para todos. Legal. Obrigada. Eu vou parar a gravação, mas pode ficar mais um minutinho, por favor? Mas eu já vou parar. Então, agradeço novamente. Obrigado.